Olá, estamos de novo na sua casa, é um prazer imenso estar com você. Esse é o seu programa Café com Deus, eu sou Enio Avelar, eu estou com meu amigo e irmão Luiz Henrique e nós estamos falando para você, querido aí de casa, da história do resgatador. Nós já falamos sobre o seu viver humano, nós já falamos sobre a sua encarnação e agora, nesse momento, nós vamos falar sobre a sua morte, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Luiz, o que você tem para falar para nós aqui nesses assuntos maravilhosos? Olá, amigo de casa, amiga de casa. Queria antes mandar um grande abraço, um forte abraço para Raquel Sólia, lá em Calgary, no Canadá. Oh, que maravilha! Está acompanhando o nosso programa. Também, pela internet? Pela internet. Muito pela bom. internet. Também a Maria Ângela Sólia, com os irmãos no Bucafé, no Bom Retiro, em São Paulo. Muito bom. Também tem acompanhado o nosso maravilha. programa. Um forte abraço a todos aí e continue nos prestigiando. Enio, Sim. como nós havíamos dito desde o início, que nós estamos preparando uma grande vitamina. Sim. Deus, nesses ingredientes, já passamos pelo primeiro passo, que foi a encarnação. Sim. Já compartilhamos também sobre o viver humano. E hoje o nosso tema é sobre a morte, a crucificação e morte. Sim. E a ressurreição. Isso mesmo. Nós compartilhamos nos programas passados, que João Batista, quando ele mirou para o Senhor Jesus e falou, eis o Cordeiro que tira o pecado de Sim. Deus, ele já estava Tira o pecado do direcionando. Hã? Que tira o pecado do mundo. E eu falei o quê? Pecado de Deus. Ah, perdão. Na verdade ele falou, corrigindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Perdão. A mente foi mais rápida. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele já estava apontando, direcionando qual era a função principal do Senhor Jesus mesmo. como Cordeiro de Deus. Então, aos 33 anos e meio, o Senhor Jesus ele foi conduzido para a crucificação e morte. Na cruz, ele, como Cordeiro de Deus, ele levou, Enio, os meus pecados, Sim. os seus pecados, o seu pecado, amigo de casa, o pecado, a Bíblia fala, o pecado do mundo todo. Sim. É tão impressionante essa questão que o Senhor Jesus, ali na cruz, como Cordeiro de Deus, ele crucificou não só os nossos pecados, como a natureza pecaminosa. Sim. Enio, vou ser um pouco mais ousado aqui para dar um exemplo. Naquela hora, na crucificação, na morte do Senhor Jesus, como se para nós foi uma grande salvação, mas para o inimigo de Deus passar atrás foi como se fosse uma grande ratoeira. Sim. Por que Verdade. desculpa falar assim, mas um exemplo, quer dizer o seguinte, porque ali Satanás, o adversário de Deus, pensou que ele estava destruindo o Filho de Deus. Sim. Pelo contrário, na verdade, é ali na carne do Senhor Jesus que o veneno do pecado entrou lá, como nós já falamos nos programas anteriores, entrou na carne. Naquele momento, a Bíblia assim diz que o Senhor Jesus atraiu sobre ele, sobre a carne dele, todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Como se fosse um para-raio. Como se fosse um para-raio. Ele atraiu sobre... Tanto é verdade que ao meio-dia, o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas, né? Sim. E ao meio-dia, diz que o sol, que era a pleno, né, o sol a pino, diz que virou trevas naquele momento. Puxa. Sabe por que virou trevas naquele momento? Porque sobre ele era tanto pecado, ali ele como Cordeiro de Deus, ele atraiu sobre ele todos os nossos pecados da humanidade, daqueles que passaram, daqueles que... Sobre ele, atraiu sobre ele, e naquele momento, no ato da crucificação dele, ele destruiu, como diz em Hebreus, né, que Satanás ele foi destruído pela crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo. Puxa, que maravilha isso. Aí ele foi sepultado. Sepultado. E Satanás ainda pensou que tinha vencido. Sim. Mas Satanás ele não conhecia a ressurreição. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. No terceiro dia, Sim. a morte não pôde reter o Senhor Jesus. Não pôde.
Graças a Deus. Aleluia, que o Senhor Jesus ressuscitou. Amém. Essa ressurreição significa que Deus havia aprovado esse feito do Senhor Jesus. Em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali, ele cumpriu a redenção por mim e por você. E para o nosso amigo, para nossa amiga de casa, e era naquela cruz, era para você estar lá, sim, era para eu estar lá, para todos os homens estar, mas ele não tinha do que ser julgado. Não tinha. Por isso ele pôde tomar os meus pecados, os seus, porque quando ele morreu, ele não estava morrendo por ele, ele pôde ser um substituto meu e seu. Sim. Então ali ele destruiu. Mas a realidade estava vindo agora através da ressurreição. Exatamente. Que nós podemos desenvolver um pouco mais. Isso mesmo. E essa ressurreição, Luiz, é o que nós vamos falar no próximo bloco. Lembrando, sim, você, querido telespectador, querida telespectadora, queremos lembrar, enfatizar mais uma vez, nosso espaço Café com Deus, está aí o endereço. O nosso telefone, você pode ligar pela manhã, é 3721-1075. Nós temos também um celular que você pode ligar, 9146-3590. Você vai falar com o apresentador Adalto. Se você tem alguma sugestão, se você quer fazer algum agradecimento, fique à vontade. Tá? Se quiser fazer alguma crítica também, estamos aí abertos para aceitar. E não se esqueça, nosso Espaço Café com Deus, nós temos um grande encontro, né? Ali às 19h30. E é um espaço maravilhoso. Você vai gostar, tenho certeza. Mas fique aí, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouco mais da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Até já. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Olá, estamos de volta com o seu programa Café com Deus. E nós estávamos falando, né, Luiz, sim, da morte do Senhor. E agora nós vamos passar para a ressurreição. Mas antes eu queria tocar num assunto maravilhoso. Eu gosto muito do profeta Isaías. Sim, sim. Em Isaías 53, de 7 a 9, ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Uhum. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Uhum. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, aquilo que nós falávamos agora há pouco. Nem houve engano na sua boca. Veja que esse Senhor maravilhoso, sem nenhum resquício, sem nenhuma sombra de pecado, nada, absolutamente nada, ele era o Cordeiro perfeito. Por isso é que ele pôde ser imolado, ele pôde ser julgado por Deus Pai em nosso lugar. No meu lugar, no seu lugar, no seu lugar, Luiz. Então, nós estamos aqui agora falando sobre a ressurreição do Senhor. Nós queremos falar desse poder da ressurreição. Luiz, fala para nós desse poder da ressurreição na vida cotidiana, das pessoas que você coordena onde você trabalha. Enfim, fala um pouco sobre essa ressurreição. Sim, o Enio, ainda só concluindo esse aspecto da morte, da crucificação e morte do Senhor Jesus. Sim. Lendo ontem
essa semana, estava lendo em casa Marcos capítulo 14 e capítulo 15, junto com a minha esposa, e ficou muito claro, pois você pode certificar disso, que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente. Não foi. E, na verdade, não foi nem pela força do homem. Na verdade, a morte do Senhor Jesus Cristo foi algo predeterminado por Deus, Sim. pelo próprio Pai, por causa do amor dele por mim e por você. Então, é lógico que toda a circunstância foi levantada, teve um arranjo de Deus para que o Senhor Jesus morresse na Páscoa, naquele período. Sim. Tudo foi um arranjo de Deus. Os homens foram ali utilizados também, instigado pelos inimigos, pelo inimigo de Deus e tal. Mas, na verdade, Deus, o Senhor Jesus, foi morto, na verdade, do lado humano, injustamente, né? Porque Sim. ele não tinha do que. Tanto é que não acharam defeito nenhum. Né? Assim como no Velho Testamento, que o cordeiro não podia. Então ele não tinha defeito. Então por que mataram ele? Por que ele foi crucificado? Mas é para cumprir o plano de Deus com respeito à redenção. Nós estamos falando da história do resgatador. E João, ele fala o seguinte, Luiz, que ninguém pode dar cabo da minha vida, Sim. mas eu a dou de mim mesmo. Sim. Poxa, que maravilhoso. A autoridade estava com ele. Estava com ele. Bom, ele, então, morreu, foi sepultado, ali, Enio, enterrou, tudo que era, vamos dizer assim, uma palavra mais simples para Todo nós, lixo. todo lixo do universo foi sepultado, foi enterrado ali. Deus levou aquilo. E na verdade, eu e você estávamos presos ali, como fala no livro de Efésios, e o Senhor Jesus, a morte tentou segurar ele, tentou reter, segurar ele, tentou segurar. É verdade. Mas Satanás não conhecia esse poder que é a ressurreição. E o Senhor Jesus, a morte não pôde retê-lo. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, eu e você, amigo de casa, se você ainda não creu no Senhor Jesus, eu faço esse convite para você, que você creia nele. Creia no Senhor Jesus, porque quando você o recebe, como nós falamos aqui, nós estamos preparando uma grande vitamina. Sim. Nessa grande vitamina, que é o Espírito, Sim. todo inclusive de Deus, foi acrescido nesse Deus, vou dar esse exemplo aqui, se me permite, quando nós recebemos o Senhor, invocamos o nome dele, nós recebemos para dentro de nós a realidade da encarnação, a realidade do viver humano, a realidade da crucificação, Sim. da morte e da ressurreição. Tudo isso é como você tomasse essa grande vitamina, tu vai colocando ali, né, a banana, o mel, a mais aveia, ingredientes, e ainda hein? tem mais coisa. Então, eu convido você a invocar o nome do Senhor, a aceitar o Senhor. E se você já tem, como fala em Romanos, ele é rico para com todos os que invocam. Ou seja, no meu dia a dia, eu preciso da crucificação do Senhor. Jesus. Porque muitas vezes, eu me pego discutindo com minha esposa e tal. Então eu vejo assim, que eu preciso, é o meu grande eu que está lá, meu egoísmo. Então quando eu invoco, eu falo, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, como Espírito, ele aniquila a minha força natural, o meu pecado. Por quê? No Senhor, como Espírito, nessa grande vitamina que nós tomamos, Sim. tem um elemento da morte do Senhor Jesus, que vem aniquilar o meu mau humor. Eu levanto todo dia, eu sou mal-humorado, eu levanto cedo, às vezes estou mal-humorado, né? azedo. Então quando eu falo, Senhor Jesus, eu preciso experimentar a tua morte. Senhor, crucifica agora, elimina agora esse mau humor. E aí a ressurreição vem em seguida. Não há ressurreição sem passar pela morte. É verdade. Então nós precisamos estar negando a nós mesmos, negando como? Invocando o nome do Senhor. É a maneira mais prática. E nós podemos convidar agora você a fazer essa simples oração conosco, mas com bastante realidade da encarnação, do viver humano, da crucificação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Repita comigo. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, venha me salvar agora, Senhor. Sim. Me salva, Senhor, da morte, me salva do pecado. Senhor Jesus, seja a realidade na minha vida. Tu és a ressurreição. Amém. Amém. Querido telespectador,
Nós estamos falando sobre esse assunto, agora acabamos de falar sobre a ressurreição do Senhor. E nos próximos dias agora, nós vamos estar falando sobre outros aspectos, Luiz, dessa grande vitamina. Então, a você, até amanhã, fique com Deus, um beijo no seu coração e esteja sintonizado conosco amanhã.